Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer para você algo um pouco diferente. Eu vou trazer a minha experiência de uso do Razer Deathadder Elite, que eu já estou usando há mais de 2 anos, e falar para você como que está esse mouse, se vale a pena você comprar e se depois desses 2 anos utilizando ele ainda está inteiraço, está funcionando, se os botões pararam de pegar e como que está a construção desse menininho aqui que não é um mouse barato e que muitas pessoas ainda compram ele para quem curte jogar ou querem um mouse com maior precisão para o seu dia a dia. Se não me conhece, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal e esses tipos de quadros são novos aqui, então se você curtir já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ter mais vídeos assim aqui no canal, beleza? E eu quero que você deixe aqui nos comentários que tipo de mouse, que tipo de teclado vocês gostariam de ver, para mim estar trazendo aqui para o canal também, beleza? Se a qualquer momento você quiser comprar um Razer Deathadder igual esse daqui, vou deixar o link na descrição com os melhores preços da Amazon Brasil, que é a loja parceira aqui do canal, para você comprar com segurança, nota fiscal e tudo direitinho, beleza? Porque sem nota fiscal você não consegue garantia e a Razer já não é muito aquelas coisas com garantia, beleza? Agora, sem mais delongas, eu vou levar você ali para a bancada para a gente ver ele funcionando, ligado, e eu te mostrar como que tá o mouse hoje. Vamos lá então, pessoal, já estou aqui na mesa com o Deathadder Elite, tá? Para caso você tenha dúvida, eu vou pegar a caixinha dele aqui para você dar uma olhada. É esse aqui, ó, para você comparar a caixa do seu Deathadder Elite com o Chroma, tá? Ele é RGB, troca as luzinhas, fica igual o frufruzinho para você. Aqui temos algumas outras opções, algumas coisas de DPI, 16.000 DPI, com 450 de IPS, tá? Algumas coisinhas de precisão nele aí, descrito aqui na parte de trás. O seu formato é aquele formatinho que todo mundo adora, né? Que lembra bastante o da Microsoft, que foi da onde veio o formato. Vamos começar mostrando um overview aqui do mouse, como que ele tá. Ele tá com uma construção, assim, utilizando por 2 anos, não continuamente, tá? Porque eu utilizei ele por um tempo, depois eu passei pro Logitech que tá ali, tá? Eu liguei ele aqui no teclado só pra gente ter uma noção de como ele tá. Aqui na parte do lado, as borrachas ainda estão intactas, tá? Tá um pouquinho marcado por conta do dedo, mas ainda estão ok. A parte de cima do mouse aqui, ó, elas têm umas leves marquinhas, tá? Temos um pouquinho de POC no meio, que é normal. Aqui do outro lado, onde fica o dedinho, também está levemente marcado, mas nada muito marcado. Na parte de baixo, os teflons estão ok, tá? Não tem problema nenhum. Essa sujeirinha que junto aqui no meio é normal, por causa da cola que tem. O cabinho dele está normal também, não tive problema com o cabo, tá? Vamos falar da construção. Eu sou uma pessoa que já teve o Razer Deathadder 3.5G, tá? Que é aquele azulzinho. Não sei se vocês já viram o azul dele, que é aquele mais básico, que foi um dos primeiros. Tinha o de 1800 dpi, que era o mesmo sensor do Asus, e veio o 3.5G, que era o sensor mais novo da Razer na época. Eu tive aquele mouse, e aquele mouse foi meu primeiro mouse gamer, que foi assim, que mudou praticamente eu não querer mais usar aqueles mouse de bolinha, aqueles mouse ruim que você compra por 15 conto da Multilaser. Era um mouse top de linha na época, galera. Você pagava em torno de R$250 nele, mas era um dos melhores mouses que todo mundo usava. Foi um mouse que praticamente todo mundo queria ter. E eu tive ele por 2 anos mais ou menos, até o clique esquerdo começar a falhar e eu tentar trocar e fazer a caca de estragar a placa de dentro, tá? Aí fui eu, comprei um Asus, não gostei e agora eu tô com esse daqui depois de um tempo, tá? Até isso eu troquei muito de mouse, tá? Esse aqui eu comprei não faz muito tempo, faz em torno de 2 anos e pouquinho. Aqui, esse mouse aqui, as diferenças que eu senti foi que a Razer, ela quis deixar ele mais leve, tá? E para deixar ele mais leve, ela diminuiu um pouco a qualidade do material. Você sente que ele é leve, tá? Só que ele é muito oco, ó. Não sei se você consegue escutar. Ele é bem oco, tá? E quando você tá com ele na mão, às vezes você sente que o plástico dá uma mexida. Esse plástico aqui dessa bundinha aqui, ó, ele desencaixa. Não desencaixa, ele fica rangindo, né? E se você sentir a textura dele da parte de cima, que é essa parte aqui onde fica a sua mão, na parte aqui, ó, você sente que é diferente do antigo Deathadder. Que o antigo Deathadder, ele tinha uma borracha, que parecia essa borracha aqui, ó. Essa borracha lateral aqui, que é uma borracha que grudava os dedos e dava um grip na mão muito melhor. Por isso que eu não me acostumei muito com esse DA, porque ele não gruda muito na mão. Essas borrachinhas do lado aqui eu achei que foi um downgrade, tá, que eles fizeram. Aquela que vinha na versão de 6.400 dpi é melhor que essa daqui, na minha opinião.
E a versão 3.5G que não tinha isso aqui, que era só no plástico, na minha opinião, segurava mais do que esse daqui que tem essa borrachinha. Na minha opinião, ela não segura muito bem. O mouse, para 2 anos e pouquinho de uso, os cliques ainda estão ok, tá? São cliques muito leves, você não sente muito eles, tá? Em comparação com o Logitech, ó, ouve o clique. O clique é muito macio do DA, tá? Se você tiver com fone de ouvido ouvindo música, é capaz de você nem ouvir o clique e nem sentir ele, tá? Porque são cliques muito suaves e muito macios, tá? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tanto que tem gente que não gosta do clique do Logitech G502, tá? Por ser um pouquinho mais duro. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botões, todos programáveis pelo aplicativo da Razer, tá? Então você consegue mudar todos. Aqui nós, no caso do DA, por padrão esses botões são de troca de DPI, ó. Eu vou trocar o DPI, ó, ele vai aparecer ali, ó. Ele vai subindo e descendo o DPI. Eu normalmente utilizo 1000 DPI, ele vai até 16.000, mas eu acho um exagero 16.000. Ninguém utiliza 16.000 e consegue utilizar normalmente o mouse. Aqui eu uso o mousepad profissional da Liga Internacional de FPS, que custou apenas R$5, tá? Vou ensinar vocês a fazer um mousepad igual esse daqui, que desliza o mouse e fica um mousepad top para você, por apenas 5 conto, tá? Você faz um mousepad igual esse daqui, muito da hora, tá? De restante, o mouse aqui na parte de baixo, os teflons estão bons, o cabo não deu mau contato, os botões estão ok, tá? O valor que eu paguei nele na época foi R$360, se eu não me engano. O Logitech eu paguei 200 e eu gosto mais do Logitech. Então é bem pessoal aí essa questão de mouse, tá? A Razer, na verdade, ela tinha o DeathAder Elite como o mouse principal deles, né? Hoje parece que eles não estão levando o DeathAder como o mouse principal. Já tem outros superiores a ele, se eu não me engano. Se eu estiver errado, deixa nos comentários, mas é que eu não estou acompanhando tanto o cenário de mouses como antigamente. Antigamente eu era bem antenado nessa parte aqui. Mas, de restante, o mouse está ok. Não teve tanto uso para falar se deu defeito ou não. Mas eu achei que, assim, em qualidade de construção, ele peca muito. Em questão tanto dos concorrentes como o Logitech, que ele é muito bem construído, tá? É bem mais pesadinho, mas ele tem uma construção mais rígida. Você vê que é um produto que mostra ser de mais qualidade. Esse aqui você pega, ele é leve, tudo bem. Só que o plástico dele, você vê, você põe o dedo assim, passa a mão, você vê que é um plastiquinho bem fininho e que não transparece qualidade. Na verdade, eu acho que a Razer ela diminuiu para cortar custo, tá? Porque o peso do 3.5G não era algo assim que atrapalhava muito as pessoas, beleza? O software da Razer, eu vou dar uma passada bem rápida aqui para vocês verem, ó. Nós temos o software aqui da Razer, deixa eu ver aqui o DA. Aqui nós temos aqui todos os botões programáveis, tá? Temos rolagem para cima e rolagem para baixo para alternar também. Temos aqui dá para você fazer macro, um monte de firulinha. Desempenho, nós temos aqui taxa de polling rate, que é o 1 milissegundo, aceleração, DPI, você pode ir até 16.000. Temos a iluminação, tá? Caso você tenha o kit, você consegue colocar todos para trocar ao mesmo tempo, ó. Por exemplo, deixa eu vir aqui no teclado, ó. Você vem aqui e coloca, vamos ver, vamos colocar onda. Aí você clica aqui, não dá para colocar o onda aqui junto com os outros, então dá para você pôr reativo aqui, ó. Eu quero reativo, pôr vermelho e vou aplicar. Aí todos os mouse, ó, o teclado aperta, ele fica vermelhinho. Onde eu clico, o mouse também, ó. Eu clico, ele fica vermelhinho. E o fone praticamente não muda muita coisa, fica sempre aceso. Mas você consegue, tipo, que unificar os três, as mesmas cores e coisas do tipo. Você pode pôr fogo, só que aí o fogo não dá pra você colocar em todos, tá? O mouse pelo menos não fica, ó. Ele tá reativo ainda, que era a outra. Temos o propagar. Você clica, ele vai mudando, mas no mouse não muda também. E eu acho que assim, o aplicativo Chroma, ele pecou um pouco, a Razer pecou um pouquinho, porque eu tenho o Black Widow, tenho o Chroma, o Kraken e o DeathAder, né? E eu estou usando o Synapse 2.0. Se eu quiser baixar o 3.0, o meu fone não é compatível, então eu não poderia estar utilizando o meu fone no novo software. Então eu teria que usar os dois menos o fone. Então eu sou meio que obrigado a utilizar o aplicativo 2.0. O ciclo de espectros, ele troca a cor tudo junto, ó. Ele fica trocando de cor, o teclado, o fone e o mouse ao mesmo tempo. Então ele fica meio que todos da mesma cor. Mas eu nem estou utilizando isso, mas é algumas coisinhas legais que tem no aplicativo da Razer para você fazer. Temos aqui luminosidade para você aumentar e diminuir. E temos o modo de jogo aqui, que não é aqui no teclado.
e temos calibração aqui para você calibrar a superfície. Você pode pôr outro aqui. Aqui era o HyperX que eu utilizava antes. Você pode pôr recalibrar. Aí ele pede para você fazer a calibração, que aí você vai clicar, ó. Clique e mexa o mouse. Já calibrou? Acho que deu uma bugada, hein? Ó, tô mexendo aqui igual que tá mostrando lá. Calibração concluída. Então tá calibradinho aqui, vamos salvar. E aqui ele já deixa calibradinho para o mouse ficar mais preciso com o mousepad, né? Nesse caso aqui ele calibrou com esse mousepad que eu estou utilizando. Então, para mim utilizar aqui, fica bem bacana. De restante o mouse é ok, só que assim, o preço, você tem que verificar bastante ele se você vai comprar ele, porque ele é bem carinho, tá? É um mouse legal, só que eu acho que peca um pouquinho na construção. Para 2 anos ou mais de uso, tá ok. Só que é aquilo, né? Você pode comprar coisa melhor com esse preço alto que o DA é vendido, beleza, galera? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser estar comprando o Razer Deathadder, vou deixar o link na descrição. E muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!